Boa tarde, vamos começar aqui com o nosso Café com Dados. Vamos passar aí para vocês aí algumas informações, brincar um pouquinho com dados. Vamos aí se divertir aqui com um problema de negócio que eu encontrei aqui, eu acho que vai ser válido para todos nós. Vamos analisar os dados de uma operadora de cartão de crédito com a intenção de identificar qual que seria a possibilidade de estar dando crédito para os novos clientes ou não. Ou clientes que já foram, clientes que estão voltando, qual que seria a possibilidade de dar créditos a ele. Esse que é o nosso problema de negócio. Então, vamos brincar aqui. E como que isso vai funcionar? Bom, vamos lá. Você sabe tão bem quanto eu que quando você faz um novo solicitação de cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito vai lá e avalia o seu score ou avalia os seus dados para poder tentar entender se você tem direito se ela vai te dar a oportunidade de ter crédito ou não com ela. E ela faz isso com os dados históricos que ela tem. Então ela pega os dados históricos dos outros clientes que já foram, clientes que foram inadimplentes ou não, e aí com esses dados históricos ela avalia a sua característica, né, o seu perfil. E após avaliar falando que você tem essa permissão, que você tem essa credibilidade, aí você vai passar por um outro modelo de machine learning para identificar qual é essa credibilidade. Mas aqui a gente vai avaliar o primeiro passo, né? Se você tem credibilidade ou não. Para isso, nós vamos fazer o quê? Eu vou trabalhar aqui com alguns pacotes de dados. Esses três aqui, esses quatro aqui. Vou trabalhar com MLBench, com Care, com E1071 e o Random-Forest. Sim, a gente vai trabalhar com o Random-Forest aqui também. Mas vamos por partes. Primeira coisa que a gente tem que fazer é carregar a nossa massa de dados, o nosso dataset. Perfeito? Aí vamos lá, coloquei um comentário aqui para a gente não se perder. E aí eu vou colocar que os nossos dados vão ser carregados para essa variável dados. E ele vai vir aqui de um CSV, onde esse CSV eu coloquei aqui no meu diretório chamado dados. Ele se chama db -cartão -crédito. Perfeito, .csv. Vamos carregar nossos dados. Perfeito. Nós temos aqui 29.601 observações e 24 variáveis. Tranquilo. Eu gosto de usar comandos, entende? Teclado. Eu gosto de usar comandos de teclados e gosto de usar para poder trazer as informações. Então a primeira coisa que eu faço depois que eu carrego os dados é dar um view na minha variável e aí ele vai lá e carrega aqui. Só que esse comando que eu estou fazendo aqui, eu também poderia fazer, vou fechar aqui, também poderia fazer se eu viesse aqui embaixo, no Environment, e clicasse aqui nessa casinha aqui, ó. Clicou aqui e vai carregar também do mesmo jeito. Analisando aqui friamente nossos dados, ele tem o limite de cartão de crédito, tem o sexo, se é masculino ou feminino, a educação, se fez graduação, pós-graduação e assim por diante, e outros dados aqui que a gente vai estar trabalhando ao longo do tempo. E aqui no final nós temos a nossa variável target. A nossa variável target é que já são dados reais que a operadora falou que esses clientes foi inadimplente ou não. Então essa é a nossa variável alvo, porque os nossos novos clientes, nós estaremos pegando os dados dele para que o nosso modelo faça a predição desse resultado aqui. Então por isso que é a nossa variável alvo. Perfeito. A partir daí, vamos fazer o quê? Vamos verificar o balanço dessas variáveis, né? Se está balanceado ou não, essas coisas assim. Então, verificando o balanceamento das variáveis. Show de bola, colocar aqui uns acentos no lugar certo. Show de bola. E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma outra ferramenta chamada Skinners. Acho que é assim que se pronuncia, né? Skinners. Aqui, ó, já apareceu. E aí eu vou colocar o quê? Dados.
E aí eu vou pegar essa primeira variável aqui, depois se vocês quiserem pode fazer para as demais variáveis, mas só para você ter uma ideia do que nós estamos fazendo. Então, pegando essa primeira variável, que é o limite do cartão de crédito, eu vou mandar rodar, e aí ele vai me dar uma informação tanto quanto complicada. Por quê? Porque essa informação, o Skinners ele tem a tendência do seguinte, o marco zero é o meio, é o marco central de uma massa de dados, de uma quantidade de registros de dados, de uma frequência de dados acumulada, exatamente. O marco zero é a frequência de dados acumulada. Quanto mais próximo do 1 ele apresentar, então ele está falando que existe mais concentração de frequências de dados para o lado esquerdo. Quanto mais longe do zero, entende? Quanto menor abaixo de zero, ele está mais próximo do lado direito. Então, se ali fosse menos 99, ele estava mais próximo do lado direito. E aqui mais próximo do lado esquerdo. Então, ele não está centralizado, ele está enviesado. A verdade é essa. Ele está tendencioso. Então, para que isso aconteça, para que a gente possa entender isso melhor, acho melhor a gente fazer aqui um histograma, né? Aí, com o histograma, a gente consegue ver. Porque não sei vocês, mas para mim, toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre alguma informação, eu tenho comigo o seguinte, sabe aquela frase que a pessoa fala assim, entendeu ou quer que eu desenhe? Aí eu falo, eu quero que desenhe. Desenha aí. Desenha, porque para mim desenhar é tudo. E aí, com o entendimento completo, eu consigo tomar minha decisão. Vou pegar a mesma variável e vou fazer o histograma. Olha só, o que eu estou falando. Teoricamente, de uma massa de dados de 0 até 1 milhão, o meio, o marco zero seria mais ou menos aqui, ó, no 500, no meio aqui, ó. Só que a concentração de frequência de informação está mais pesando para cá, para o lado esquerdo, e não para o lado direito, que também seria tendencioso, mas não está centralizado, não está uniformemente centralizado. Isso significa, isso caracteriza que nossos dados para o limite de crédito do cartão está enviesado. O que ele quer dizer com isso? Que se caso você fizesse um trabalho de machine learning para poder identificar qual que seria os clientes que vai ficar devendo o cartão de crédito, você estaria colocando um viés no modelo falando que todos aqueles que tivessem um saldo baixo, ele iria ficar devendo o cartão de crédito. E não é bem assim, né? Não é porque você tem um limite de crédito baixo que você vai ficar devendo o cartão. Então vamos trabalhar isso aqui. Só que aí, veja bem, aí com essas informações eu consigo entender que existe algum problema a ser trabalhado aqui. Qual que seria esse problema? Bom, vamos lá. Tá limpada aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um summary. Fazer um summary dos meus dados. Fazer um summary dos meus dados. Então, com o summary dos dados, eu consigo ver... Opa. Olha só, aqui é o limite de cartão de crédito, mas eu tenho aqui também o sexo dele, e ele está achando que o sexo, que é uma variável categórica, sexo é uma variável categórica, ele está achando que é uma variável numérica. Aqui, essa variável aqui é uma variável qualitativa e não quantitativa. Isso aqui é quantitativa, isso aqui é qualitativa. Só que ele está achando que a variável qualitativa é uma variável quantitativa. Então, quando eu fiz a importação dos dados para o meu dataset, o Studio R identificou ou caracterizou os tipos das variáveis de maneira errônea. Como que eu devo fazer para poder mudar isso aí? A primeira coisa que eu vou fazer é confirmar se isso que eu estou falando realmente faz sentido. Como que eu faço essa confirmação? Eu dou um str dados e aí eu coloco que realmente, olha lá, ó, a variável sexo, que teria que ser fator, que teria que ser qualitativa, ele está como numérico. Então, para que eu possa, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse problema. Vamos lá, vamos resolver esse primeiro problema aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Fazendo transformações dos dados. Então, vamos identificar as variáveis categóricas. Isso aí. Vamos identificar as variáveis categóricas. Show de bola! Identificando as variáveis categóricas que nós estamos ali mostrando para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a variável categórica aqui.
Eu já vou jogar para cá. Vou pegar esse aqui também, que é educação, que seria a escolaridade. Jogo aqui. Vou lá pegar esse cidadão aqui. Jogo para cá e eu acho que é só, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, e tem a variável target. Olha só, já ia esquecendo a variável target, que ela também é uma variável categórica. É sim ou não, dá crédito ou não dá crédito. Aqui está escrito the full payment next month, mas ele que é o nossa variável target. Então com isso eu vou fazer o quê? Vou copiar isso aqui, jogar para cá, colocar um cifrão aqui, porque daí ele vai estar pegando qual que é a variável dentro da sua massa de dados. E agora eu vou fazer a transformação. Qual que é a transformação? Usando a função factory. Factor. E aí eu vou falar o quê? Vou pegar da variável que eu quero dentro da massa de dados, eu quero que ele transforme ele para categórico. Show de bola. Faço o quê? A mesma coisa com os outros. Beleza? Fazendo a mesma coisa com os outros. Eu tenho as variáveis categóricas transformadas para as variáveis, ou as variáveis numéricas transformadas para variáveis categóricas, que é exatamente isso que eu preciso na transformação da nossa massa de dados. Fechou? Fechou! E aí, também temos uma outra informação aqui que podemos fazer em tentar identificar se existe dentro da nossa massa de dados alguns dados nulos, né? Então, se for nulo dentro da massa de dados, eu quero que ele retire da nossa massa de dados. Executou, parece que nenhum, ainda continua a mesma quantidade de registros, 29.601, show de bola. Beleza total. Beleza total. Aí o bicho pegou, porque agora é só a gente ir para a felicidade. E qual que é essa felicidade? Fazer a transformação, a normalização dos nossos dados. Porque nós identificamos aqui embaixo que um dos dados que nós poderemos utilizar para poder fazer o nosso modelo de machine learning, ele está enviesado. E isso é ruim. Então como que a gente vai fazer isso daí? Show de bola. Vamos pegar o quê? Vamos tratar os dados enviesados. Então, tratar variáveis com viés. Tratar variáveis com viés. Show de bola, show de bola. E aí, como que a gente vai fazer isso? Bom, o que eu faço é utilizar uma ferramenta do próprio R para que possa trazer essa praticidade para mim, para não ficar fazendo cálculo e usando outras coisas. Então, uma das ferramentas que eu uso é essa. Eu vou criar uma variável aqui, chamado predProcess param. Perfeito, é param, não oram. Isso. E aí eu vou colocar os dados que vai ser processados com essa função chamada predProcess. Ele vai ser colocado dentro da variável de dados. O que ele vai fazer ali? Dados, pegar a nossa massa de dados e vou falar para ele usar um método que vai ser vai ser uma chave, né? Uma lista de métodos. Vai ser o método box.cox. Show de bola. É claro que aqui você pode colocar, como é uma lista, você pode colocar outros métodos para poder trabalhar também, mas a gente só vai utilizar ele para poder ficar mais prático. Ah, mas quais são os outros métodos que eu posso colocar? Você pode fazer essa pergunta tranquilamente, mas para que isso seria mais adequado você procurar na documentação e estudar um pouco mais as ferramentas do R. É claro, se caso for um tanto complicado para você, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer novos vídeos utilizando novas propriedades e colocando em novas evidências. Mas no momento a gente vai usar apenas essa, e aí com isso eu vou carregar, e aí vamos dar um print aqui para ver o que ele fez, né? Opa, um print, coloca aqui a variável. Perfeito, ele colocou duas posições aqui, que são os parâmetros que ele encontrou dentro do contexto das nossas variáveis, da nossa massa de dados.
Isso resolve? Não. A gente só fizemos a identificação dos parâmetros a ser trabalhados. Agora, o que vamos fazer? Vamos fazer a transformação da nossa massa de dados. Vamos lá, vamos transformar os dataset usando os parâmetros. Show de bola. E aí, como que a gente vai fazer esse processo? Vamos colocar aqui my dados, porque após a utilização da transformação ele já vai colocar na nossa massa de dados. E aí eu vou fazer essa brincadeira aqui, colocando predict, usando o pré-processamento param e colocando os dados. Apenas isso. Show de bola! Com isso, nós fizemos a transformação. Nós temos os nossos dados e fizemos a transformação para o nosso mais dados, nossa mais nova dataset a partir de então. Aí, o que nós temos que avaliar? Se o que nós fizemos realmente conseguiu alcançar o objetivo, que seria normalizar os dados de modo adequado, para que a gente não tenha viés nos nossos modelos. Show de bola! Assim, só para ter uma ideia, o nosso skinner aí, ó, chegou mais próximo do zero, ele está com zero negativo, mas muito longe ainda. Antes ele tinha dado aqui em cima, cadê? Sumiu, eu tinha apagado, ele tinha dado... vamos voltar aqui. Antes ele tinha dado... Olha lá, ó, bem próximo do 1, então ele estava muito tendencioso para o lado esquerdo, para os saldos baixos do limite de cartão de crédito, e agora ele está mais gerenciado por centro. O que fizemos aqui? Nós não mudamos os dados, nós mudamos o fator de cálculo. Enquanto aqui estava num dado crescente, um valor crescente, quanto maior limite de cartão de crédito, os valores da frequência dele era mais encontrado nos valores menores de limite de cartão de crédito. Desta forma aqui, eu mudei o coeficiente dele para que ele seja normalizado dentro de uma centralidade na massa de dados. Mas os dados não foram alterados. Então isso me garante que eu tenho a mesma quantidade de registros com as mesmas representações dos dados, só que de uma maneira mais balanceada. Show de bola! Feito isso, olha só, já resolvemos os fatores, os tipos de dados, resolvemos os viés dos nossos dados. Agora, o que nós vamos fazer é partir para identificar quais são as variáveis mais relevantes para poder fazer com que o nosso modelo de machine learning seja mais eficaz. Como fazer isso? Bom, eu vou usar, para poder identificar quais são as variáveis que têm a mais relevância mediante a nossa variável target, eu vou usar um modelo de machine learning. É isso que eu deixo bem claro. Quando vocês entendem qual que é a finalidade do modelo de machine learning, não necessariamente você só tem que utilizá-lo para o resultado final para o seu cliente. Você também pode utilizar o modelo de machine learning para te apoiar na decisão do resultado final. Você entendeu? Então agora nesse momento nós vamos usar um modelo de machine learning chamado Random Forest para poder nos apoiar na tomada de decisão para o resultado final. Qual que é essa tomada de decisão? Eu preciso saber dessas 23 variáveis, porque a 24ª é a variável target. Dessas 23 variáveis, qual delas é a variável mais... Quais delas é a variável mais importante para esse meu resultado, para a variável target. Então vamos lá. Usar o Random Forest para identificar quais variáveis as variáveis as variáveis mais relevantes. Show de bola. E aí vamos o quê?
Já fizemos a instalação do pacote lá em cima, já carregamos o pacote, show de bolas. Será que carregamos mesmo? Fiquei na dúvida, hein? Não lembro de ter feito isso, mas não tem problema se a gente carregar de novo. Show de bola. Vamos lá. Carregamos ele aqui. Então, a partir de então, vamos fazer o quê? Colocar um RF aqui de Random Force Model. Random Force Model. Ele vai ser igual ao Random Forest. Show de bola. Eu vou pegar o quê? O meu MyDados. É a massa de dados. Ô, louco! Minha massa de dados, meu dataset. Vou identificar qual que é a variável target que eu quero utilizar. Perfeito. E aí, a partir do momento que eu quero utilizar, porque eu vou fazer com que o Random Forest identifique quais são as variáveis mais relevantes para a minha variável target. Então, a partir daí, eu falo todas as outras variáveis que você encontrar na minha massa de dados. Quem é a minha massa de dados? Show de bola, é o MyDados. Beleza. E para isso, como Random Forest são florestas de árvore, eu quero que a cada floresta que eu encontre, que ele utilize aproximadamente 500 árvores. Acho que isso dá, né? Bom, vamos ver. Se não der, depois a gente aumenta. Ou diminui, não sei. Vamos lá. Botou para rodar, vai demorar um tempinho aí. Aí logo em seguida, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer que ele me mostre qual é o resultado dessas variáveis mais importantes, mais relevantes para a minha variável target. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar para que a gente possa ver aqui. Vou colocar aqui um var imp_plot. Esse cara aqui mesmo. Isso. E vou colocar o RF model. E aí ele vai me mostrar no gráfico qual que é a variável mais importante. Perfeito? Olha o que ele fez aqui. Show de bola! Vamos dar um zoom aqui para vocês entenderem. Olha que coisa linda. O que ele fez aqui foi maravilhoso. Entenda para mim. Se você é dono de uma empresa de cartão de crédito e você dá crédito para uma pessoa e a pessoa parcela esse crédito e o primeiro parcela, a primeira parcela, ele já não paga, logo você entende que ele não vai pagar as demais. Ele vai virar inadimplente. Faz sentido para você? Para mim faz. Então, se nós seres humanos chegamos a essa mesma conclusão, olha que maravilha. O próprio modelo matemático chamado Random Forest também chegou à conclusão que a primeira parcela, se ela não foi paga, logo é a parcela mais relevante para identificar se a pessoa é ou não é uma pessoa inadimplente ou não. E aí vem as demais parcelas aqui, as demais variáveis, né? As demais variáveis aqui. Olha outra coisa interessante. Para ele, o sexo pouco importa. Pouco importa. A pessoa pode ser masculino ou feminino, que ele pode ficar devendo ou não. Então ele não tem... A educação não tem tanta relevância assim também. Ele pode ter faculdade, pode ter pós-graduação, também não tem tanta relevância. Então o que mais pesa para ele é o primeiro pagamento e assim por diante. Inclusive até o limite no cartão de crédito aqui, ó, não tem relevância sim, mas não é tão importante quanto a primeira parcela paga. Olha que maravilha. Então, a partir daí, pegando isso como referência, eu vou fazer, já identificamos qual que é o nosso modelo de Machine Learning, então, nossas variáveis que vai ser mais relevantes para o nosso modelo de Machine Learning. Então, a partir de então, eu vou fazer o quê? O tratamento dos dados, a divisão dos dados entre treinamento e validação para poder fazer o nosso modelo de Machine Learning. Vamos lá, vamos fazer a divisão. Opa! Show de bola. Continuando aqui. Aí eu vou o quê? O que eu vou precisar fazer? Vou criar uma variável aqui. E essa variável aqui eu vou colocar a quantidade de registros que existe no meu dataset. É claro, a gente já sabe que é 29.601, mas eu preciso colocar isso em uma variável para poder fazer os cálculos depois. Então, colocando aqui MyDados
e executando, coloquei lá, beleza. Aí com ele, coloquei lá, né, mas está mostrando aqui, ó. Mas eu posso mostrar também via comando, ó lá, mostrando no console, maravilha. E aí com isso, eu posso fazer o quê? Eu vou colocar um set seed aqui, para que esse set seed garante que você vai ter o mesmo resultado que eu estou trabalhando. E aí, de repente, você testando aí em casa vai ter a mesma observação. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um train, criar uma outra variável aqui, train. Criar uma outra variável aqui, train índice, para mim fazer a identificação de quais são as variáveis, a quantidade de registros que eu quero separar para treino ou para set, ou para validação, desculpa. Vamos lá, aí com isso eu vou colocar um sample, e aí eu coloco a quantidade de registros que nós identificamos na variável. Com isso eu vou fazer uma jogadinha, eu vou pegar a quantidade de registros, multiplicar por vezes 7, ou 0,7, que seria 70% dos meus registros. E vou falar para ele fazer um replace. False. Show de bola. Com isso, eu tenho uma informação de quais seriam os índices que eu estaria identificando para poder separar 70% dos registros da minha massa de dados. A partir daí, vamos separar. Vamos colocar aqui uma variável chamada train. E é onde eu vou colocar aqui o myDados. E vou fazer o slice. Vou fazer o slice aqui do train index. Opa. Isso. Vírgula. O que eu estou falando? Eu estou falando para que ele me traga todos os registros selecionados aqui no meu índice, que seria 70% da minha massa de dados completa. Foi lá, separou. Show de bola, só um instantinho. Desculpa. E aí agora eu vou fazer a separação dos dados de validação. Separação dos dados de validação, a mesma coisa. Beleza. Só que daí eu vou falar para ele o seguinte, me traga os outros 30%. Então eu vou colocar aqui, menos try índice, vírgula. Então ele vai me trazer os outros 30%. Então eu tenho 70% de registros em um que seria 20.720, olha aqui embaixo, 20.720, e no outro eu tenho 8.881 registros. Essa é a minha massa de dados. Vamos salvar aqui. Beleza? Bom, separei os dados de testes e dados de validação. Ok? Então agora vamos para o próximo passo. Qual que seria o próximo passo? Eu preciso retirar as variáveis. Como vocês viram aqui, tá todas as variáveis aqui, ó. Todas. Só que eu tenho quais são as variáveis mais adequadas para o meu modelo. Se eu tenho quais são as variáveis mais adequadas, eu vou utilizar as variáveis mais adequadas, correto? Eu dei um tempinho para você pensar, correto ou não? Então, se é correto, vamos fazer a separação das melhores variáveis preditoras. Vamos lá. Preparar os dataset, com as melhores variáveis preditoras. Show de bola. Como que eu vou fazer isso? Simples. Eu vou colocar aqui x train colocar x train e aí eu vou fazer com que eu separe do meu dataset de train apenas as colunas que me interessam. Então eu vou colocar aqui entre uma lista, né? Que esse comando ele vai transformar o conteúdo em uma lista.
E aí eu vou falar para ele, ó, eu quero coluna 0, eu quero a coluna 4, eu quero a coluna 5, eu quero a coluna 11, a 12, a 13, a 14 e a 17. Mas de onde você tirou essas colunas? Bom, vamos lá. Eu não tenho aqui as colunas. As colunas eram identificadas a partir do 0 da primeira. E o restante continua. Se eu tenho aqui o descritivo de quais são as colunas mais adequadas para mim, eu separei, dentre elas, e é aqui a posição, as colunas mais adequadas para mim. Pode ser que na sua análise você escolhe outras colunas. Você tem todo o direito, não tem problema nenhum. Mas eu, como analista de dados aqui, escolhi essas. E vocês fazem o teste aí, escolhe outras colunas para saber. Qual que é a minha variável target? Espera aí. Aqui não começa de 0 não, começa de 1. Eu acho que começa de 1. Isso. Qual que é a minha variável target? Minha variável target é a 24ª, correto? Então eu vou colocar aqui y train é igual a train, que seria a variável que eu tenho lá em cima. Isso, meu dataset é separado. Eu quero a 24ª. Vamos ver se isso funciona? Show de bola. Show de bola. Olha o que aconteceu aqui, ó. Separou tudo aqui nas variáveis, o conteúdo. Beleza total. Com isso, o que eu vou fazer? Separei a minha variável de treino, eu tenho que fazer o quê? Separar da mesma forma as minhas variáveis de validação. Porque tem que ter a mesma arquitetura representativa. Então, aqui eu vou fazer isso. E aqui, isso. Perfeito. E vamos criar as variáveis. Conteúdos separados, tudo lindo, belo e formoso. Show de bola. Fechou? Fechou. Já tenho separado as variáveis, agora vamos para onde? Vamos para o modelo de Machine Learning. Show de bola. Qual é o modelo que eu vou usar? Nós já conhecemos. Model, vamos lá, modelo KNN, que é o modelo de vizinhos mais próximos. Vamos brincar aqui? KNN, model, jogou para cá, do igual a um try. Beleza, abre parênteses, fecha parênteses, joga para cá. O meu x, quem é? É o meu x try. Meu y, quem é? É o meu y try. Colocar a vírgula aqui, né? Show. Aí eu vou colocar qual que é o método que eu vou estar utilizando para fazer o modelo. É o método igual a KNN. Show. E aí eu vou colocar um procedimento aqui para ele poder entender. Volto a dizer, os parâmetros têm que ser estudados lá na documentação, é claro. Opa, aqui coloco, espera aí, isso, coloco um C, abre parênteses, que é mais que 1, deixa a vírgula aqui, e aí aqui coloco center, vírgula, scale. Beleza. E o último parâmetro eu falo para ele dar um turn, que é igual a 10. Show de bola. E aí ele fecha aqui. Perfeito. Vai demorar um tempinho. Pau na máquina. Enquanto isso, vou falar para ele mostrar aqui os índices encontrados no modelo. E logo em seguida,
Eu vou fazer um plot, porque ó, eu adoro o gráfico. Então eu vou fazer um plot da acurácia. Como que eu vou fazer esse plot aqui? Vamos lá. Plot. Abre parênteses. Eu pego o meu modelo. Pega esse parênteses lá para baixo. Show de bola. Pego esse modelo. Fala para ele poder pegar o resultado. E do results eu quero que ele pega os números de K. Que é vizinho mais próximos, né? Então os números de K. Beleza. Depois eu pego o modelo. Pego o resultado. Beleza. E aí eu quero que ele pegue a acurácia. Show. Logo em seguida eu vou colocar alguns parâmetros aqui. Seria o type, né? Type igual ao OR. Para ele poder fazer o gráficozinho lá bonitinho. E aí eu vou colocar as labels. As labels vai ser... Vamos colocar a label X, que é a label da linha de baixo, vai ser número de vizinhos mais próximos. E aí coloco entre parênteses aqui o valor de K. Coloco uma vírgula aqui e aí coloco o YLab. Show de bola. Acurácia. Beleza. E aí eu coloco o título lá em cima. Show de bola. Modelo KNN para previsão de concessão de cartão de crédito. Perfeito. E aí eu fecho o nosso modelo. Não terminou ainda? Não? Ainda não? Tá processando lá. É claro, né? Vai demorar um pouco. São 29 mil, no caso ele está processando 20.720 registros, com algumas variáveis ali que nós colocamos. Ainda bem que nós separamos algumas variáveis, porque se ele pega todas as variáveis, ele ia demorar bem mais ainda. E aí ele está fazendo todo o processo de análise entre quais são as probabilidades de agrupamento para o KNN, que é os seus vizinhos mais próximos. Show de bola, show de bola. Feito isso, o que acha que está faltando aqui? Que agora a gente já fez o modelo, vai fazer a acurácia, validar. Oh, é claro. Poxa, se eu tenho que validar, então vou colocar aqui, ó, KNN Pred, que é o Predict, né? KNN Predict. Só vou acrescentando, vou colocando aqui as outras informações, porque enquanto está processando ali, a gente vai colocando o que vai faltando para não perder muito tempo. Vamos colocar aqui Predict. Ele vai utilizar o nosso modelo KNN. Para quê? Para ele pegar os novos dados. Ok? Os novos dados. Quem são os novos dados? X, valide. Perfeito? Ok. E aí depois que ele terminar de gerar o modelo, ele vai pegar esses novos dados aqui e vai fazer a predição do nosso dados de validação. Só que nós temos os dados de validação aqui, mas temos também os dados validados, né? Os dados, seria a variável target dos dados de validação. E aí eu venho perguntar, se ele vai fazer o teste, vai validar o nosso modelo, como é que eu faço para fazer a confirmação se o que ele vai prever estar próximo do que realmente aconteceu, do fato ocorrido? Eu tenho o valor
efetivo do fato ocorrido e ele está prevendo aqui. Veja bem, eu coloquei aqui os valores sem a variável target. Então ele está prevendo com os novos dados. Como é que eu faço a validação? Olha, eu gosto, tem vários cálculos de validação, várias maneiras de você fazer validação, mas eu gosto de utilizar o matriz de confusão, que seria a Confusion Matrix. É o que eu acho mais adequado porque ele me dá mais uma abrangência maior, ele me dá outros dados de validação, né? Me dá outras informações. E aí eu fico mais completo. Então vamos colocar aqui, ó. Confusion Matrix. O que ele precisa? Ele precisa dos dados de preditor, os dados previstos pelo modelo. Então seria o KNN pred. E ele precisa dos dados originais, né? Dos dados que foi identificado pelo cliente, da variável target. Então seria y valide. Apenas isso. Perfeito. Vamos lá? Olha, já terminou o modelo. O nosso modelo, ele teve... Opa, olha que coisa linda. Com 5Ks, ele chegou a 72%. Com 23Ks, ele chegou a 77%. Ele aumentou 5% aqui a mais. Puta, deu um resultado legal. Mas como vocês mesmos sabem, o que eu gosto é de gráficos. Olha só. No gráfico, ele apresentou uma crescente razoável. Ele começou com 72 aqui, ó, com 5Ks vizinhos. E aí com 23Ks aqui, ó, ele chegou a 77. Apesar que com 20 já estava bom pra caramba, porque 77 para 77 não tem muita diferença. Mas quem vai tomar essa decisão é vocês, não sou eu. É você, cientista de dados, só estou te mostrando o caminho. Mas e aí? Isso foram os dados avaliados com os dados de treinamento. E com os dados de validação, qual que seria o resultado? Voltamos para rodar, já calculou, e agora vamos colocar a Confusion Matrix para poder fazer isso funcionar. Olha que beleza! Na acurácia de dados de validação, ele chegou a 78,14%. Isso é muito bom. Perfeito! Nesse momento, nós chegamos ao final do nosso treinamento com um fluxo completo. Qual foi o objetivo disso daí? Trabalhar com variáveis, com mutações, com transformações de variáveis, identificar quais são as variáveis mais relevantes para o nosso modelo e também fazer, aqui em cima, nós fizemos o que? Skinners. Nós fizemos a transformação, a normalização. Nós fizemos a normalização dos nossos dados com esse tratamento aqui, ó. Show, aqui, com pré-tratamento e a transformação dos dados. Perfeito? Qualquer dúvida, manda aí, estamos todo ouvido e sugestões para que a gente possa crescer cada vez mais com isso. Aquele abraço!